Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição do professor Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no contexto do processo dos contratos dos aviões C295 da Força Aérea. Para apresentar o requerimento e os seus fundamentos, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira e agradecer a sua presença aqui nesta Comissão. Por solicitação da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República, o Tribunal de Contas realizou uma auditoria à atividade da Direção-Geral das Atividades Económicas no âmbito de acompanhamento e controle da execução dos contratos de contrapartidas. Do relatório produzido, diz-se que o programa de contrapartidas relativo às aeronaves C295 era dos programas em curso, o que apresentava uma menor taxa de execução, à volta mais concretamente, 16,7% de execução. Como se sabe, Sr. Professor, em 2006, o Estado português adquiriu 12 aviões desse tipo, C295M, onde estava associado num contrato de contrapartidas à EADS, a CASA, adquirida depois pela Airbus Military e que agora se chama Airbus Defence and Space, ADS. O contrato, como se sabe, tinha por finalidade o desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional, proporcionando assim à economia portuguesa contrapartidas no valor de 460 milhões de euros durante 7 anos. Um dos aspectos que o contrato previa era uma penalidade correspondente a 25% da diferença entre o valor previsto no contrato para cada operação de contrapartidas e o valor realizado da mesma, a aplicar em caso de incumprimento total ou parcial das obrigações das tais contrapartidas. Em agosto de 2012, houve uma primeira alteração, renegociação ao contrato, conduzida pelo Sr. Professor enquanto Ministro da Economia, do Governo PSD-CDS, e que, segundo o Tribunal de Contas, o que se ficou foi uma ilegalidade e que o Estado português foi lesado em 9.250.000 euros. De facto, é isto que está contemplado no novo relatório do Tribunal de Contas, de acompanhamento das recomendações do relatório de auditoria número 19 de 2017 e que tivemos conhecimento no mês passado de agosto. Segundo as conclusões deste relatório, esta primeira alteração ao contrato de contrapartidas reduziu a penalidade por incumprimento de 25% para 10% do valor das contrapartidas não cumpridas, desrespeitando assim a legislação vigente que impunha uma penalidade de 15%. Desta forma, se a penalidade por incumprimento tivesse sido estabelecida de acordo com a lei, ou seja, 15%, a compensação seria de 27,75 milhões, em vez de 18 milhões e meio, ou seja, mais 9.250.000 euros. Além de não ter acautelado os interesses do Estado, segundo o Tribunal de Contas, esta alteração ao contrato enfraqueceu a sua posição negocial. Um prejuízo para o país, é mais de 9 milhões de euros, devido à assinatura de um contrato ilegal e que o Sr. Professor assinou como Ministro da Economia do Governo PSD-CDS. Diz ainda o Tribunal de Contas que a ilicitude e o prejuízo verificado poderiam ser fonte de responsabilização política, civil, criminal e financeira. Desta conformidade, foi por isso que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requereu a presença do Sr. Professor nesta Comissão para responder a todos os esclarecimentos que a matéria suscita perante, na opinião do Bloco de Esquerda, tão graves acusações por parte do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, reiterando o agradecimento pela sua disponibilidade para aqui estar, tem a palavra para uma intervenção inicial, dispondo para o efeito de 8 minutos, que eu lhe pedia que procurasse, tanto quanto possível,
cumprir. Muito obrigado. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais nada gostaria de agradecer ao Bloco de Esquerda por ter feito este requerimento, porque é uma oportunidade importante para esclarecer algumas matérias que estão enfatizadas erroneamente num relatório enviesado e parcial do Tribunal de Contas, assim como eu vou mostrar e eu vou explicar. Antes de mais, gostaria por isso mesmo de esclarecer esta oportunidade, de agradecer esta oportunidade para poder esclarecer o papel que o Ministério da Economia e do Emprego teve entre junho de 2011 e julho de 2013 na renegociação dos contratos de contrapartidas da Airbus Military com o Estado português. Vale a pena começar esta audição relembrando os princípios por trás desta temática. Como sabemos, o modelo das contrapartidas militares é essencialmente utilizado por países subdesenvolvidos nos processos de aquisição de material militar. Porém, este modelo às vezes é também utilizado em alguns países mais avançados como instrumento de persuasão das opiniões públicas sobre as vantagens económicas associadas à aquisição deste mesmo material militar. E como durante muito tempo, e infelizmente, as despesas militares, as despesas associadas à indústria da defesa têm sido, de um modo geral, pouco apelativas para os eleitores da grande maioria dos países, o modelo das contrapartidas militares foi desenvolvido para convencer a opinião pública que a compra de material militar terá um custo neutro ou, quiçá, até mesmo positivo. E foi assim que se criaram contrapartidas económicas imaginárias ou manifestamente exageradas para que estas compras de material militar se pudessem efetuar e para que estas fossem aceitáveis por uma opinião pública crescentemente cética em relação aos investimentos em dispendiosos materiais de defesa. Em Portugal, a baixa execução dos contratos de contrapartidas foi uma consequência direta e natural do modelo utilizado, que era, no mínimo, disfuncional. Mais concretamente, as contrapartidas são colocadas pelas equipas negociais dos vendedores de material militar que tentam maximizar os componentes de contrapartidas com menor custo para as suas empresas e com maior valor ilusoriamente atribuído. Exemplo disso mesmo é a vertente de transferência de tecnologia, tecnologia essa absolutamente sobrevalorizada, não só em si mesma, mas como também nos efeitos multiplicadores que se lhe pretende atribuir. Basta, para o efeito, comparar a valorização atribuída a esta componente a tantos e tantos projetos no passado, com a faturação passada e corrente das empresas destinatárias desta transferência, vazia, disfarçada de milhões de euros em créditos de contrapartidas. E também foi assim que se criaram e anunciaram multiplicadores económicos associados a estas compras militares sem o mínimo de realismo ou de justificação económica. Multiplicadores nos quais cada euro investido poderia chegar a dar aso a mais de 10, 20 ou mesmo 30 euros de investimento real na economia. Se fosse assim, teríamos descoberto a pólvora, teríamos descoberto a maneira de conseguir reanimar qualquer economia do mundo, não é? Porque se nós investimos 1 euro num material militar e de repente temos 30 euros na economia, é facílimo pôr uma economia a expandir-se. Portanto, já sabíamos como é que havíamos de lidar a parte económica da pandemia. Não faz muito sentido. Portanto, isto era um verdadeiro milagre da multiplicação dos euros investidos só para justificar a aquisição de material militar. Para além de todas estas questões, é importante ainda realçar que, como todos sabemos, em Portugal existe no processo das contrapartidas um passivo histórico reputacional considerável, passivo reputacional pelo qual o Governo que eu tive a honra de pertencer não foi responsável e que resulta, por um lado, do baixo grau de execução das contrapartidas e, por outro, de suspeitas sobre alegadas práticas passadas, as quais devem ser investigadas na sede própria. Por todos estes motivos, entendo que seria crucial assegurar total transparência em todo o processo de renegociação, disponibilizando para todos os contratos substituições de projetos e renegociações ao Tribunal de Contas. Portanto, foi o meu gabinete que foi ter com o Tribunal de Contas para exatamente facultar todos este tipo de projetos e renegociações, ou às entidades judiciais que assim o requeressem, que foi o que fizemos. Baseado nessa total transparência, o Governo, de então, definiu uma nova estratégia para as contrapartidas resultantes dos contratos de aquisição militar. As principais linhas desta estratégia visavam garantir uma rápida execução dos valores devidos através de projetos de maior dimensão, com potencial de arranque imediato e que privilegiassem o investimento, a exportação e a criação de emprego. Mais concretamente, gostaria de enumerar às senhoras e senhores deputados os principais passos que foram dados pelo 19º Governo Constitucional em relação ao processo das contrapartidas militares. Primeiro, em outubro de 2011, foi levada a cabo a transposição da Diretiva
2009 de 81 da Comunidade Europeia, que regula o regime jurídico da contratação pública nos domínios da defesa e da segurança e que colocou a legislação nacional nesta matéria a par da mais recente legislação europeia. Como as contrapartidas militares foram consideradas incompatíveis com os princípios de livre concorrência da União Europeia, a transposição da diretiva também, através do Decreto-Lei 105 de 2011, também extinguiu as contrapartidas para o futuro. Em dezembro de 2011, a Comissão Permanente de Contrapartidas foi extinta, com a entrada em vigor da Lei Orgânica do Ministério da Economia e do Emprego, visto que esta não acrescentava nenhum valor no processo e era incapaz de inverter os incentivos económicos do modelo das contrapartidas. Repare-se que a má execução dos contratos, seja por execução medida por creditações realizadas, seja por qualidade intrínseca dos projetos, em nada variou ao longo do tempo, independentemente desta Comissão dispor mais ou menos meios. Ora, como os custos relacionados com a aquisição de material militar já tinham sido suportados no passado, o importante era gerir melhor os contratos pendentes. Algo que não estava a ser alcançado, como se prova pelo baixo grau de execução à data dos contratos das contrapartidas e pelo termo iminente de alguns desses contratos. A partir de então, o acompanhamento dos contratos de contrapartidas em execução ficou a cargo da Direção-Geral das Atividades Económicas, em articulação com o Ministério da Defesa Nacional. Vale a pena ainda sublinhar que, embora a celebração dos novos contratos de contrapartidas militares tenha sido vedada pelo Decreto-Lei 105 de 2011, os contratos que estavam então em vigor não foram afetados, bem pelo contrário, assim como está disposto no artigo 2, número 1 desse mesmo Decreto-Lei. Era, pois, perfeitamente lícita a renegociação desses contratos através da celebração de aditamentos contratuais. Alguns perguntaram porque é que o Governo de então não acionou as garantias associadas ao incumprimento desses contratos e optou pela renegociação. A resposta é simples. Se tivéssemos tentado acionar essas garantias, teria havido um recurso a processos arbitrais, cujo desfecho seria incerto e certamente menos benéfico não só para o Estado, como também para a economia nacional, que é quem verdadeiramente se destinam as contrapartidas. Para além disso, teríamos de suportar custos consideráveis com o processo arbitral e com o patrocínio judicial. Ora, como a maioria dos contratos de contrapartidas tinha um grau de execução bastante baixo, decidimos então encetar negociações tendo em vista substituir os projetos de contrapartidas que não tinham qualquer assistência real. Por razões que desconheço, os governos anteriores não se tinham preocupado muito com a execução das contrapartidas. Ainda por cima, já não havia muito tempo antes destes contratos expirarem. Por isso, ou nós fazíamos alguma coisa rapidamente, ou o grau de execução dessas contrapartidas ficaria reduzido para sempre. Assim, em estreita colaboração com o Ministério da Defesa Nacional, definimos uma nova estratégia para as contrapartidas militares, de forma a aumentar o seu grau de execução e, deste modo, ajudar a economia nacional. Neste sentido, e após termos atribuído à DGAI a monitorização da execução destes contratos, iniciámos o processo de renegociação dos mesmos. E, em vez de termos uma série ingerível de pequenos projetos com baixa ou nula execução, preferimos optar por projetos de investimento de maior dimensão, que criassem emprego e que fossem orientados para o setor exportador. Em seguida, concentrámos-nos na renegociação dos contratos, que tinham mais contrapartidas económicas por executar, cujos prazos também terminavam mais rapidamente, como era o caso referente à Airbus Military. Os restantes contratos tinham prazos mais alargados e a capacidade de exercer pressão para a renegociação era reduzida. Assim, renegociámos com a ADS-CASA Airbus Military e conseguimos que esta empresa se focasse em Portugal de forma melhorada, lançando projetos industriais com empresas-chave na economia nacional para o fabrico e montagem de componentes aeronáuticos, um segmento de dificílima entrada e com muito poucos players nas cadeias de fornecimento, dada a sua elevada complexidade. Custos e longevidade exigida na instituição dos processos de certificação e de fabrico. Graças a esses projetos industriais, estamos pela primeira vez a produzir compósitos para a indústria aeronáutica numa escala dificilmente atingível de outra forma e assim reforçamos o cluster aeronáutico deste setor no nosso país, que todos desejamos, tenho a certeza, mas cuja massa crítica ainda é suficiente. Mais concretamente, a título de exemplo, um desses projetos industriais deu origem a quase 200 postos de trabalho, diretos e 800 indiretos, e um volume de negócios inicial que foi estimado em cerca de 55 milhões de euros. Incluímos ainda nessa renegociação a segunda fase do projeto OGMA para a montagem da fuselagem central da aeronave C-295, incluindo fornecedores e PMEs nacionais. É igualmente importante e relevante mencionar que esta renegociação dos contratos permitiu obter ganhos adicionais para a economia nacional na ordem dos 20%.
Isto apesar de uma redução dos multiplicadores utilizados para medir essas mesmas contrapartidas, quando comparados com os definidos anteriormente. Conseguiu-se ainda também que a empresa abdicasse 105 milhões de euros de contrapartidas que considerava cumpridas, ao mesmo tempo que manteve contratos com as empresas portuguesas em Espanha sem ter algum crédito reconhecido por isso. E trabalhou-se na implementação do Service Center da OGMA, de modo que a Força Aérea não tivesse de importar estes serviços da própria Airbus Military e pudessem ser feitos em Portugal, capacitando a empresa para poder prestar estes serviços a outras frotas de países. Eu sei que já estou a passar o meu tempo, Sr. Presidente, mas se não se importar, isto é importante e, portanto, eu gostaria de prosseguir. Muito obrigado. Foram projetos também foram incluídos também projetos de menor dimensão com a Impordef e também com a GMV Portugal. Ora, em relação à renegociação dos contratos de contrapartidas da Airbus Military e tendo em linha de conta as conclusões do relatório enviesado e parcial do Tribunal de Contas sobre esta matéria, é fundamental esclarecer o seguinte. Primeiro, quando o Ministério da Economia e do Emprego tomou conta do dossiê em articulação com o Ministério da Defesa Nacional em 2011, como disse, deparámos com uma execução baixíssima dos contratos de contrapartidas. Neste caso, a execução das contrapartidas da Airbus Military rondava os 13%. Segundo, contrariamente ao que é alegado no relatório do Tribunal de Contas, não só o interesse nacional foi mais do que acautelado, como também o Estado português beneficiou significativamente da renegociação. Em relação às garantias de contrato da Airbus Military, é importante referir que as garantias tinham o Estado português como beneficiário direto, portanto, a renegociação levou a uma garantia de 10% diretamente para o Estado português, mas também 10% adicional indiretamente, porque o Estado era acionista em empresas da Impordef, na OGMA, e também na Portugal Ventures. A Portugal Ventures era acionista na Salvador Caetano, ou na Caetano Aerodynamics. Ou seja, Aeronautics. Ou seja, para além da garantia de 10%, o Estado tinha uma garantia corporativa adicional de 10% por ser acionista nestas empresas. Por isso, um cenário de incumprimento pela Airbus Military implicaria uma penalidade de 20%, um valor que é elevadíssimo e suficientemente dissuador para que, entre outros incentivos, a empresa não incumprisse grosseiramente o programa. É um valor muitíssimo mais elevado que as práticas internacionais. Se formos ver as práticas internacionais na Holanda, em outros países europeus, em Espanha, etc., as garantias quase sempre não são superiores a 3% a 7% num contrato relacionado com este tipo de materiais militares. A renegociação dos contratos também permitiu que a Airbus Military abdicasse mais de 105 milhões de euros de créditos que entendia serem-lhe devidos. Ou seja, nós não só fizemos com uma garantia ficasse 10 mais 10% final, mas também a Airbus Military, na altura, abdicou de algumas contrapartidas que pensava que lhe eram devidas e que não foram reconhecidas depois, mais tarde, pela DGAI. Por outro lado, a Airbus Military aceitou na renegociação aumentar, cumulativamente ao anterior, o valor não cumprido via um acréscimo das contrapartidas de 20%. Ou seja, o que aconteceu foi, já se tinha cumprido, se não me engano, 60 e tal milhões de euros, está no relatório da DGAI, e nós conseguimos não só que parte das contrapartidas não fossem acreditadas, mas também que o valor das contrapartidas fosse aumentado com esta renegociação. Por outras palavras, a renegociação com a Airbus Military não só permitiu ao Estado não reconhecer à Airbus Military, como disse, contrapartidas em mais de 100 milhões de euros, como também o próprio valor remanescente das contrapartidas aumentou adicionalmente em 1/5, ou 20%, melhorando a posição estatal. Apenas por esta via, a Airbus Military gerou uma contingência adicional para si de 20% deste montante, ou seja, cerca de 171 milhões de euros, em concreto, que seriam 34,3 milhões de euros em caso de incumprimento. Ora, quer do ponto de vista económico, ou seja, mais contrapartidas para a economia, quer do ponto de vista estritamente de garantias, é mais benéfico uma garantia de 10% de um valor substancialmente mais elevado do que uma garantia de apenas 15% de um valor mais baixo. O qual teria certamente resultado via revisão negocial ou litígio arbitral dos anteriores pressupostos de abdicação de créditos e aumento do valor do programa, caso o objetivo principal fosse um aumento do valor percentual e não nominal de uma garantia e não a geração de valor e emprego na economia. E é importante também dar nota que a Airbus Military deu nota formal que 4 empresas portuguesas, as OGMA, a ETI, a Nova Base e a Skysoft,
tinham faturado diretamente entre 2006 e a renegociação do Ministério da Economia e do Emprego de cerca de 50 milhões de euros por ação direta da Airbus Military. Em terceiro, a estrutura das garantias nas renegociações foi igualmente revista. Por um lado, o Estado reduziu o prazo do programa de 10 anos acordado com a CPC para 1 mais 5 anos. O ano 1 era considerado o ano 0 para a implementação industrial, pelo que o acionar da garantia poderia ocorrer mais cedo se fosse o cenário escolhido da atuação. Por outro, a estrutura de creditação das contrapartidas, proporcional à faturação, fez com que a garantia deixa apenas de forma proporcional a este indicador ao longo do tempo, versus outras alternativas passadas de creditação de fatores intangíveis de transferência de tecnologia no momento da sua transferência, 100% ou 50% logo no início, fazendo por isso baixar abruptamente a garantia bancária se medida em milhões de euros. Ou seja, o mecanismo anterior tinha uma garantia muito grande, mas quando se houvesse, imaginem, se creditassem contrapartidas porque havia uma transferência de tecnologia, imaginária ou não, de alto valor, a garantia automaticamente baixava rapidamente. Portanto, era muito fácil, ou era mais fácil, executar exatamente essa questão e a garantia ia baixando. Portanto, nós conseguimos fazer com que isso não acontecesse. E as componentes intangíveis relacionadas com a transferência de tecnologia possuíam um valor de mais de 230 milhões de euros na renegociação levada a cabo pela CPC e mais de 245 milhões de euros no contrato original, descendo em mais de metade na renegociação do Ministério da Economia e do Emprego para somente cerca de 109 milhões de euros. Posso falar de outras questões, mas também vamos avançar, que acho que já estou a ficar um bocadinho com pouco tempo. Por outro lado, vale a pena realçar... é verdade. Mas eu prefiro tirar depois, se for preciso, o meu tempo da frente, porque eu acho que isto é importante explicar, e eu depois posso mandar também aos senhoras e senhores deputados a minha intervenção, para vocês poderem ler atentamente, se quiserem. Vale a pena realçar que o valor dos projetos submetidos e garantidos junto das empresas era superior ao montante devido de contrapartidas, que era 486 milhões de euros versus 398,88 milhões de euros. Quarto, a nível de estrutura de garantias. A estrutura das garantias é importante neste caso, também no plano empresarial, na medida em que as empresas que participam nos projetos passavam a ser beneficiárias de uma garantia de 10% em caso de incumprimento. Como eu disse, as empresas do Estado beneficiavam exatamente, onde o Estado era acionista, beneficiavam exatamente em caso de incumprimento. E esta, obviamente, é uma garantia muito importante porque protege o co-investimento pelas empresas, aumentando o impacto na economia, tornar as empresas não apenas receptoras, passivas de projetos, mas também investidoras. E, portanto, no fundo, é importante para o próprio setor privado. E, adicionalmente, instituiu instrumentos privados que incentivam um cumprimento mais assertivo dos programas, funcionando como mecanismos de intermédio do lado dos incentivos de controle. Quinto, legalidade da estrutura das garantias. Isto é muito importante, que eu acho que o Sr. Deputado João Vasconcelos mencionou, eu acho que isso é o Tribunal de Contas fala. Portanto, do ponto de vista da legalidade da estrutura das garantias, o que eu gostaria de dizer é que nós analisamos esta questão com os juristas do Ministério da Economia e do Emprego, com os juristas da Defesa Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, bem como dos nossos assessores jurídicos, que eram da empresa PLMJ, que assessorou a renegociação, e todos os juristas que nós consultamos, e os juristas também do lado da Airbus Military, levantaram qualquer questão sobre a não conformidade da mesma. Não faria, inclusive, qualquer sentido o Governo infringir um decreto-lei, que era o 154 de 2006, que é da sua esfera de competência legislar, bastando-lhe, se assim entendesse, promover um distinto enquadramento legal, ex ante à renegociação, para acomodar as opções que entendia mais adequadas. O entendimento absolutamente pacífico e unânime de todos os intervenientes e todos os juristas que analisaram esta questão era que, sendo um contrato realizado antes da entrada em vigor desse decreto-lei, o mesmo não lhe era aplicável. E, se vocês estiverem interessados, eu posso facultar também as notas jurídicas em que assessoraram também o Ministério da Economia, quer da parte dos assessores jurídicos, quer da parte como eu disse, dos assessores dos Ministérios. 6. Dissolução de contrato. A dissolução de contrato entre o Estado português e a Airbus Military foi uma decisão política e de gestão em circunstâncias que desconheço e, portanto, não me vou pronunciar. O que lhe posso dizer é que hoje, passados mais de 8 anos depois da renegociação do Ministério da Economia e do Emprego, através da qual foram investidos e faturados milhões de euros e criados centenas de postos de trabalho, desconhecemos a generalidade da evolução subsequente dos projetos, bem como o acompanhamento dos mesmos pelos diversos governos.
Com a dissolução de contrato, o Governo afasta-se de um papel mais interventor na relação comercial das empresas em Portugal, como a Airbus Military, mas, obviamente, isso é uma questão que não é a que eu venho responder, não vou obviamente, mencionar mais. Em suma, é importante referir que do contrato renegociado resultaram melhores condições para o Estado e para a economia nacional. Mais precisamente, se os projetos não fossem para a frente, o Estado receberia um contencioso arbitral do qual poderia sair severamente prejudicado do ponto de vista financeiro e económico. Finalmente, e como sempre pensámos que era fundamental garantir uma total transparência dos novos contratos de contrapartidas, como eu disse, eu próprio marquei uma audiência na altura com o Presidente do Tribunal de Contas para disponibilizar todos os contratos em vigor, bem como todas as substituições de projetos. Nós estávamos perfeitamente tranquilos sobre esta questão e sabíamos que tínhamos tomado a decisão certa. E também me disponibilizei e à minha equipa para falarmos com outras autoridades competentes, nomeadamente judiciais, para salvaguardarmos essa mesma transparência. Para finalizar, assim chegamos mais uma vez aos relatórios de 2017 e de 2020 do Tribunal de Contas sobre esta renegociação das contrapartidas. Como é visível para a minha intervenção inicial e pelos esclarecimentos já referidos, não é difícil concluir que o relatório do Tribunal de Contas sobre esta matéria é omisso de inúmeros factos e evidências, o que faz com que o dito relatório seja extremamente enviesado. Há vários elementos que fazem com que o relatório não reflita devidamente nem a salvaguarda do interesse do Estado, nem do interesse nacional. Em primeiro lugar, o relatório do Tribunal de Contas não teve verdadeiro contraditório. Não foi ouvido em contraditório nenhum dos intervenientes diretos da renegociação. Aliás, no relatório, se não me engano, de 2017, eles falaram com advogados da Airbus, falaram, pelo que parece, com um advogado ou um jurista do Ministério e não falaram nem com o Ministro, nem com a equipa que esteve a trabalhar com isso. Portanto, como é que pode haver contraditório quando as pessoas que fizeram a renegociação nem sequer são ouvidas e não podem apresentar sequer contraditório e não podem sequer defender-se? Portanto, a minha honra foi afetada e o meu bom nome foi afetado por este relatório do Tribunal de Contas e eu tenciono equacionar qual será a melhor maneira de lidar judicialmente com esta questão ou não. Portanto, hei de pensar, estou a equacionar o que é que vou fazer. Gostaria também de dizer, em segundo lugar, que a questão do decreto-lei pertinente à renegociação dos contratos da Airbus Military é, no mínimo, debatível. Como já referi, na altura, todos os juristas do Ministério da Economia e do Emprego, do Ministério da Defesa Nacional e da PMLJ consideraram claramente que o Decreto-Lei de 2006 não era aplicável à renegociação nos termos sugeridos pelo Tribunal de Contas. No entanto, mesmo que tal fosse verdade, se tomarmos em linha de conta os projetos industriais estratégicos para o país, bem como o aumento das contrapartidas alcançado pela renegociação e o não reconhecimento das contrapartidas pretendidas pela empresa, seriam por si só suficientes para afirmar que o Estado português e a economia nacional ficaram verdadeiramente a ganhar com esta renegociação. Se somarmos a isto a garantia de 10% para o Estado e mais 10% para as empresas participadas pelo acionista Estado, então não é difícil concluir que a renegociação destes contratos foi bastante benéfica para o Estado e para a economia nacional. Em terceiro lugar, como já referido, o Ministério da Economia e do Emprego conseguiu atrair importantes projetos industriais que continuam a dar cartas para a economia nacional. Mesmo que no limite assumíssemos que a garantia final tivesse sido diminuída indevidamente, o que não é manifestamente verdade, como demonstrei, esta renegociação proporcionou vastos ganhos económicos e de emprego para Portugal. Se um relatório do Tribunal de Contas nem sequer menciona isso, então certamente que a mesma instituição irá considerar que os contratos de investimento proporcionados pela AECEP ou pelo Turismo Portugal, em que se concedem centenas de milhões de euros às empresas que querem investir em Portugal, concedem e bem, não é? Acho que estamos todos de acordo que para nós conseguirmos investimento precisamos de dar alguns benefícios às empresas que querem investir em Portugal. Então, se este relatório nem sequer menciona isso, então quer dizer que a AECEP e o Turismo Portugal são lesadores ou lesam o interesse do Estado permanentemente. Não faz o mínimo de sentido este tipo de interpretação que o Tribunal de Contas tenta dizer no seu relatório. Portanto, isto é um disparate, não faz qualquer sentido. Em suma, em todo este processo, lidamos com a maior transparência possível, disponibilizando às autoridades competentes todas as informações disponíveis. Acima de tudo, e embora este fosse um dossiê com considerável passivo reputacional,
tudo fizemos para salvaguardar o superior interesse nacional. Estou convencido que as renegociações feitas em 2012 foram as corretas e não só salvaguardaram o supremo interesse do Estado, como também fomentaram o desenvolvimento de uma importante indústria em Portugal, que ainda hoje continua a prosperar. Estou, obviamente, dito isto, devo dizer que estou, obviamente, disponível para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado, Sr. Professor. Tivemos aqui uma pequena tolerância, mas eu penso que valeu a pena porque, afinal de contas, o objetivo da audição é prestar esclarecimentos sobre o processo das contrapartidas, em particular sobre aquilo que veio o Tribunal de Contas referir no seu relatório. Portanto, penso que valeu a pena. Vamos entrar agora na grelha. A tolerância terá que ser na mesma alguma, porque agora a minha autoridade está diminuída, mas eu pedia aos senhores deputados para não abusarem dela e eu agora, nas respostas, não terei a mesma tolerância, porque tem que haver algum equilíbrio entre a pergunta e a resposta. Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, faz favor, dê a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Álvaro Santos Pereira. Aceito os nossos cumprimentos pela cortesia e pela prontidão com que se disponibilizou para prestar esclarecimentos a esta Comissão e que se prendem com as funções que ocupou como Ministro da Economia e do Emprego, e peço-lhe que entenda as nossas considerações e as nossas questões somente no âmbito da fiscalização e da responsabilização política que cabem a esta Comissão e não sobre a sua probidade individual. É evidente que nós partimos de uma leitura, a leitura é essa que nos traz aqui, um requerimento que tem por base o relatório do Tribunal de Contas. Por isso, enfim, entendo tomar por bem parte das afirmações que nele constam. Nós não levantaremos questões sobre a razão ou a necessidade da renegociação em 2012 do contrato de contrapartidas em relativo à aquisição dos C295. As nossas questões prendem-se exclusivamente com a primeira alteração ao contrato, que diz respeito ao Sr. Professor enquanto decisor político e ao Governo PSD-CDS de que fez parte. E, nomeadamente, quanto aos pontos que, no dizer do Tribunal de Contas, se afiguram aparentemente inexplicáveis, isto é, a alteração efetuada a nível das condições de penalização pelo incumprimento das condições contratuais e sob a prestação das garantias conexas. Ora, a alteração ao contrato das contrapartidas dos C295 que o Sr. Professor renegociou e promoveu a 1 de agosto de 2012 veio a alterar radicalmente 3 salvaguardas essenciais que protegiam o interesse público em casos de incumprimento e que constavam do contrato original de 2006. A penalidade por incumprimento total ou parcial, que sofreu uma diminuição significativa, passando de 25% das contrapartidas não cumpridas previstas no contrato original de 2006 para 10%, em desrespeito pelo estabelecido no artigo 15º do Decreto-Lei 154 de 2006, que impunha claramente uma penalidade de 15%, e é de relevar que esta alteração foi considerada contrária à lei e desvantajosa para o Estado pelos 2 relatórios do Tribunal de Contas que o Sr. Professor também referenciou. A substituição e diminuição da garantia bancária conexa, que era de 25% do valor contabilizável contratado das contrapartidas no contrato original, por uma garantia bancária a favor do Estado de 10% da obrigação contratual e a criação de garantias corporativas que não são expressas em garantias bancárias, como o Sr. Professor sabe, mas sim numa declaração de intenções no valor de 10% da obrigação total a favor das empresas beneficiárias das operações de contrapartidas, e isto quando o mesmo decreto-lei já citado no seu artigo 16º relativo às garantias estipula, e eu cito, o adjudicatário apresenta uma garantia bancária incondicional e exigível à primeira solicitação no valor de 15% do valor global das contrapartidas. E ainda segundo o Tribunal de Contas, embora esta renegociação não tenha alterado a disposição relativa à mora no incumprimento, não definiu metas intercalares para efeitos de aplicação de penalidades por mora, ao contrário do que já sucedia no contrato original de 2006. Assente-se estes factos, eu gostava de naturalmente colocar algumas perguntas ao Sr. Professor. A primeira é referente às razões e circunstâncias e ao porquê de o Sr. Professor ter aceito reduzir o montante da penalização por incumprimento, que nunca se consideraram, a nosso ver, esclarecidas. O relatório do Tribunal de Contas transcreve sobre este assunto 2 declarações, o Sr. Professor fez uma leve referência às mesmas, uma mais esclarecedora dos interesses das partes do que a outra. A declaração de um dos representantes da Airbus Military, e cito, questionado sobre a redução do valor pela penalidade por incumprimento definitivo, referiu ter sido um objetivo conseguido, bem como a não inclusão da penalidade por incumprimento parcial por mora. E a declaração de um advogado que prestou assessoria jurídica ao Governo, que nós não sabemos naturalmente quem é, e cito,
Questionado sobre a alteração do valor constante da cláusula que prevê a penalidade por incumprimento definitivo, referiu não se recordar se chegou ou não a pronunciar sobre a matéria em causa. Uma primeira questão é, Sr. Professor, então quem é que se pronunciou da parte do Estado? O Sr. Professor considera que com esta redução das penalidades por incumprimento total ou parcial das contrapartidas do contrato de 25% para 10%, ficou melhor acautelado o interesse do Estado e mais claramente defendido o interesse público? Sinceramente, nós não compreendemos e gostaríamos de compreender que vantagens para o Estado se pensava que poderiam resultar desta redução. E por isso pergunto-lhe que vantagens seriam. Ainda segundo o mesmo relatório, referindo-se a declarações diretas do contratante, neste caso da Airbus Militaire, eu cito, um dos grandes objetivos era a redução da garantia bancária. E nesse discurso perguntava-lhe sobre o porquê do senhor ter aceito diminuir, ou objetivamente ter decidido diminuir, a garantia bancária a favor do Estado, que era de 25% e passa a ser somente de 10%, por isso também contrária à lei, e instituir outros 10% de garantias corporativas que não têm o mesmo valor a favor das empresas beneficiárias das operações de contrapartidas, quando a garantia inicial era significativamente maior e revertia toda a favor do Estado. Por último, Sr. Professor, o Sr. Professor tinha plena consciência, disse na audição da Comissão Parlamentar de Inquérito em 2014, no qual participou, em relação a diversos contratos de contrapartidas, das dificuldades do Estado em levar as partes contratantes a executar essas contrapartidas, dos frequentes desacordos relativos à acreditação das contrapartidas, ao mesmo tempo em que considerou, aliás, o modelo das contrapartidas disfuncional no geral, facto que voltou aqui hoje a repetir na sua apresentação inicial. Sabendo isso, o Sr. Professor nunca considerou, nunca ponderou a hipótese de que a renegociação que promoveu ao contrato dos C-295, pela forma clara e óbvia como alivia as penalizações contratuais para o contratante, poderia vir a ser entendida mesmo como quase um convite ao incumprimento no futuro? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Professor Álvaro Santos Pereira tem a palavra e tem 6 minutos para responder. Muito obrigado. Pedia-lhe agora. Não, eu vou cumprir certamente. Antes de mais nada, obrigado, Sr. Deputado. São perguntas importantes e bastante pertinentes. Eu tentei, na minha intervenção inicial, exatamente esclarecê-las. Em primeiro lugar, repare, é importante referir que, num processo de renegociação, o Estado, o que é que o Estado ganhou com a renegociação? No fundo é isso. Portanto, se o Estado não fizesse nada, o que ia acontecer é que, como já estava o termo de contrato praticamente revisto, ou quase a chegar ao fim, portanto, o que ia acontecer é que ia haver um processo arbitral, talvez judicial, que poderia durar bastante tempo e que, provavelmente, o Estado não seria, isso foi o que os nossos juristas também disseram claramente, que o Estado provavelmente não seria muito bem. Em relação ao que nós pensámos, repare, temos que pôr as coisas em contexto, estamos a falar em 2012, em que estávamos com uma queda de investimento brutal e na altura em que o Ministério da Economia e do Emprego estava claramente a abraçar a bandeira da reindustrialização, portanto, trazer mais indústria para a nossa economia nacional. Ora, nós olhámos para o processo de contrapartidas e pensámos, primeiro, temos que garantir que a execução das contrapartidas seja melhor, porque neste momento é baixíssimo, temos que fazer alguma coisa para trazer alguma coisa para a economia nacional e para criar emprego. Identificámos esta indústria e pensámos que esta é uma altura boa para trazermos um player nacional ou 2 players nacionais para, num projeto industrial que ainda existe hoje. Não? Um projeto industrial ainda existe hoje com mais de 200 pessoas, cerca de 200 pessoas a trabalhar, que já deu aso a dezenas de milhões de euros de investimentos privados e, obviamente, também alguns refletidos na questão das contrapartidas. Não é? A renegociação do Estado, como eu reitero o que eu disse na minha intervenção inicial, permitiu, primeiro, que 105 milhões de euros de contrapartidas que a empresa queria que fossem acreditadas, o Estado não reconheceu, portanto, no fundo, nós achámos que eram contrapartidas que não deviam ser acreditadas, era fácil para nós dizer na altura, bem, isto, assim senhor, põe-se lá 105 milhões de euros, fazemos o bonito, não é? Mas só que afinal o impacto real na economia era zero, praticamente, e portanto nós achámos que isso não valia a pena, e portanto a empresa
acabou por aceitar que, sim senhor, não acreditamos 65 milhões de euros de contrapartidas. Por outro lado, a própria contrapartida aumentou, portanto, reconheceram-se, se não me engano, 63 milhões de euros, mas a contrapartida acabou por aumentar de 460 para 464 milhões de euros, quando já tinham 63 milhões de euros sido creditadas, portanto, a própria contrapartida aumentou, portanto, o Estado consegue que a empresa abdique parte da contrapartida, o Estado consegue ainda fazer com que a contrapartida seja maior, portanto, foi duplamente benéfico para nós, e por outro lado, como eu disse, fazemos uma garantia final de 10% para o Estado, mais 10%, portanto, uma penalização da empresa de 20%, não é 10%. É 10% mais para as empresas do Estado, ou empresas onde o Estado é acionista, de 10%. Obviamente, a empresa, e conseguimos também que o contrato fosse mais curto, portanto, obviamente, é mais difícil para a empresa cumprir, se eles não quisessem cumprir, obviamente, tinham menos tempo para cumprir. Portanto, seria mais difícil para a empresa fazê-lo. Muitas das explicações, nós, como disse, não só utilizamos os nossos juristas, mas também os nossos economistas. Um dos relatórios que, não sei se os senhores deputados tiveram acesso, foi o relatório do gabinete do GIE, do Gabinete de Estudos Estratégicos do Ministério da Economia, que era, na altura, liderado pelo professor João Leão, o atual Ministro das Finanças e do Estado das Finanças. E se ler a parte em que esse relatório interno do Ministério do GIE menciona sobre as questões que o senhor deputado refere, e muito bem, fala exatamente o argumento, não só económico, mas também jurídico, para dizer o que é que a renegociação fez sentido e o que é que o Estado ganhou no final. Portanto, eu estou, como eu disse, altamente tranquilo sobre esta matéria, porque, como eu disse, o Estado não só fez com que a empresa tivesse que não reconhecer contrapartidas, aumentou a garantia, ainda por cima, como disse, deu asa a um projeto industrial importante que ainda hoje existe e, portanto, acho que a renegociação, respondendo à sua questão, se achávamos que era um convite a um cumprimento, não, claro que não, pelo contrário, achávamos que a renegociação foi feita exatamente para conseguirmos ter um projeto âncora importante, nacional, que pudesse ligar com o que nós já temos em Évora, a nível do cluster aeronáutico, e conseguimos, aos poucos e poucos, construir um cluster industrial que é fundamental numa área de alto valor acrescentado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra a Sra. Deputada, o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente os colegas e um cumprimento especial para o professor Santos Pereira, por cá vir, por essa disponibilidade rápida, mas sobretudo porque serviu Portugal num momento muito difícil e ainda por cima numa pasta em que era preciso naquela altura ainda ser mais inventivo do que hoje para captar investimento e poder dobrar o Rubicão que na altura enfrentávamos. Em face daquilo que já foi aqui produzido, da sua longa explicação, em face também daquilo que o deputado Diogo Leão colocou em cima da mesa, eu quase que poderia dizer que estou satisfeito e que estamos quase esclarecidos. Não fosse este tema ser de facto altamente complexo, ao nível jurídico, ao nível financeiro, e também ser pouco claro. E eu acho que a degradação da democracia e da política também se faz destes processos pouco claros. E sem estar aqui a sacar responsabilidades de outro nível que não o político, tenho pena que isso aconteça. Sobretudo porque quanto mais, e é uma sensação pessoal, confesso que quanto mais lia relatórios, contratos e documentos em relação a este tema, mais formava a ideia de que isto foi um contrato feito para não ser cumprido, ou que era impossível ele ser cumprido. E, portanto, nós votamos favoravelmente ao requerimento do Bloco de Esquerda, sobretudo porque ele tinha como leitmotiv trazer cá o professor Álvaro Santos Pereira, esclarecer estas questões, embora não concordássemos com algumas das referências que esse requerimento fazia, porque achamos que, de facto, é importante esclarecer estas questões. E o Sr. Professor, na sua intervenção inicial,
sobretudo no início, tem aqui uma adjetivação que me leva a concluir que a lesão de que muitos falam, que a lesão que o Estado sofreu e de que muitos falam, foi feita em 2006 e não com a renegociação. Eu até tive cuidado de anotar, porque grande parte das questões que eu tinha para fazer foram satisfeitas com a sua intervenção inicial e até colocadas pelo deputado Diogo Leão, e no início, como dizia, o Sr. Professor utiliza frases como contrato feito para países subdesenvolvidos, contrato para convencer a opinião pública, transferências de tecnologia sobrevalorizadas, uma estratégia disfarçada e acabando com, parece que descobrimos a pólvora e, infelizmente, não era o caso. Disse ainda que ninguém se preocupou com as contrapartidas, nomeadamente com as taxas de execução, até à chegada do dossiê à sua mão. E, portanto, esta nota inicial quase de quadratura do círculo para perceber que acabamos por concluir que a lesão do Estado é anterior e não da renegociação. Quanto à renegociação e quanto às garantias, eu estou quase esclarecido, apenas uma questão em relação a essa matéria das garantias. Quando diz que a ADS abdica de litigar 105 milhões de euros, essa desistência vem ajudar o facto de aceitar reduzir a garantia dos tais 25% para os 10%. Isto é uma questão que lhe deixo. Há depois referência, penso que na página 13, em relação a penalidades por mora e garantias intermédias. Percebi que na renegociação estas garantias intermédias também deixaram de existir e, portanto, até vou citar o relatório. Embora não tenha sido alterada a disposição relativa à mora no incumprimento, esta primeira alteração não definiu metas intercalares para efeitos de aplicação de penalidades. Se entende que estes autos de medição, como se costumam chamar, seriam importantes para ir fazendo aquilo que não foi feito de 2006 a 2012, que era medir essa taxa de execução que, em bom rigor, podemos dizer que aumentou substancialmente depois da renegociação que levou a cabo. Eu gostava de terminar com outra questão. No exercício do contraditório por parte do Ministério da Defesa Nacional em relação ao relatório do Tribunal de Contas, há aqui uma frase que eu gostava que o professor comentasse, que faz referência a uma dupla fragilidade na negociação e que leva à decisão e ao desfecho que agora conhecemos. Diz o seguinte: é necessário ter em conta que o processo negocial em causa correu a partir de uma posição de dupla fragilidade do Estado português, radicada na negociação de 2012, que permitia à ADS, simultaneamente, forçar a revisão de preços para manter o apoio às aeronaves e fazer cessar a obrigação de contrapartidas por um montante muito reduzido. Gostava que comentasse esta frase e, agora sim mesmo para terminar, e já que me respondeu durante a sua intervenção, presumo que não assinasse o contrato de 2006, acho que é muito claro, se fosse Ministro à altura não o assinasse, pergunto-lhe que se fosse Ministro hoje e tivesse essa responsabilidade, se optava, com a informação que tem com certeza, que isto é um contexto, se optava pela resolução unilateral, se optava pela revogação por mútuo acordo, como acabou por optar o Estado português, ou se renegociava novamente, já que as taxas de execução tiveram um incremento muito grande depois da negociação de 2012. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Santos Pereira tem a palavra, tem 6 minutos para responder, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se eu acho que o Estado foi lesado em 2006, eu não vou pronunciar sobre essa matéria. O que eu posso dizer é, mesmo antes de 2006, a grande parte dos contratos de contrapartidas vem anteriores a 2006, o que eu acho é que é um modelo que felizmente acabou, não é? Portanto, e ainda bem que acabou, porque não faz sentido. Ou seja, eu acho que as nossas forças militares, assim como as nossas forças de segurança, devem ser dados
os melhores materiais possíveis, obviamente tendo em conta as circunstâncias orçamentais do país e as possibilidades orçamentais do país, mas penso que é fundamental fornecer às nossas Forças Armadas, mas também às nossas Forças de Segurança, as condições dignas para poderem servir como servem o nosso país. Acho que não é preciso arranjarmos subterfúgios, certamente atualmente não faz sentido, para dotarmos das Forças Armadas de material militar que as Forças Armadas consideram essenciais para as suas ações nacionais ou nas forças internacionais, assim como as Forças de Segurança. Portanto, eu acho que antigamente, ou até há pouco tempo, este modelo de contrapartidas era, no fundo, para, se queríamos avançar com algum material militar, inventávamos uma transferência de tecnologia fantástica, com uns multiplicadores extraordinários, para dizer que, afinal, o custo não eram 100 milhões, ou 200 milhões, ou 1000 milhões, mas eram só 100 milhões, ou eram só 10 milhões, ou era uma coisa pequenina, porque a economia nacional ia ganhar muito mais. Não faz sentido. Não é? Portanto, o que eu acho que é importante, é isso que a Diretiva 2011 também diz, e que nós depois na transposição também claramente dissemos, e nesse sentido acho que até o próprio Governo anterior estava com essa intenção, se há necessidade de haver aquisição de materiais militares ou para as Forças de Segurança, que se diga aos eleitores e aos nossos cidadãos e se convençam que isto é essencial para o país. Não é preciso inventar truques, para todos os efeitos, para conseguir vender este tipo de aquisição à opinião pública. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é importante fazermos o que estamos a fazer agora. Não é? Portanto, a partir de agora, a partir de 2011, acabou este tipo de contrapartidas. Um país avançado como Portugal não precisa deste tipo de contrapartidas ou deste tipo de negócios para tentar convencer as suas opiniões públicas de que estes materiais são importantes. Segundo, pergunta-me se, como a ADS abdicou de executar contrapartidas em 105 milhões, se isto justifica um pouco a negociação para os 10%. É 10 mais 10, lembre-se disso. Eu acho que é importante dizer que é 10 mais 10. Mas, de qualquer maneira, sim, claro, numa renegociação, obviamente, isso se passa. Não é? Portanto, nós achámos que o projeto industrial era importante para o país, mas, especialmente, também achámos que era garantir que a empresa cumprisse as contrapartidas que eram devidas. E, portanto, repare, o que é que o Estado ganha? O Estado ganha que 105 milhões de euros não são creditados em contrapartidas, o Estado ganha que a contrapartida final aumenta em 20%, portanto, repare, a contrapartida aumentou, a empresa abdicou parte das contrapartidas e, por outro lado, mantém-se uma garantia de 10 mais 10. E, portanto, claramente, eu acho que o Estado ficou mais que a ganhar, ainda por cima com um projeto industrial que tem ajudado a economia nacional, não só no Norte, mas também em outras partes da economia nacional. Eu acho que é um projeto importante e que devíamos tentar ter mais desses tipos de projetos para conseguirmos fomentar ainda mais o cluster aeronáutico. Pergunta-me bem porque é que não havia metas intercalares. Na altura não foi considerado necessário, mas eu acho que isso é o tipo de coisas que, se mais tarde, repare, nós quando passa da CPC para a DGAI, foi para a DGAI porque nós achamos, eu sempre fui a favor de um Estado forte e com uma administração pública forte e digna. E, portanto, quando passámos as competências para a DGAI, a tirar a parte política, no fundo, da monitorização deste tipo de contratos e da execução destes contratos, para uma direção-geral que era fundamental no Ministério da Economia na altura, portanto fica técnica, o parecer fica técnico, e, obviamente, se a DGAI depois entendesse dizer também ao Ministério da Economia que isto não está a correr bem, que devíamos renunciar para pôr metas intercalares, ou se um próprio Tribunal de Contas ou o Tribunal dissesse ao Ministério da Economia, certamente que isso poderia ser feito sem problema nenhum. Portanto, eu não tenho nada contra esse tipo de metas intercalares. Não foi feito porque achámos que não era necessário, porque achámos que o projeto industrial era forte o suficiente e sabíamos que a empresa ia avançar com esse tipo de processo. E, portanto, nós achámos que na altura não era necessária. Obviamente, em retrospectiva, provavelmente, se tivéssemos incluído metas intercalares, não teria sido uma má ideia, mas pronto, não fecha a porta a essa possibilidade. Em relação à suposta fragilidade do Estado português que se menciona no contraditório, eu discordo absolutamente. Portanto, só quem não percebe o que foi feito é que pode dizer que o Estado fica mais frágil. Então, o Estado consegue fazer com que a empresa abdique de contrapartidas. O Estado consegue fazer com que a contrapartida aumente.
o Estado avança, consegue fazer com que um projeto industrial importante fique na economia nacional e o Estado se fragilizar. Não faz sentido nenhum. Portanto, eu discordo totalmente dessa afirmação. Em relação a 2018, eu acho que isso é uma questão. O que é interessante é ver que a DGAI, pelo que parece, estava a favor da extensão do contrato, achavam que isto era importante para a economia nacional, decidiu-se fazer o contrário, isso tem que perguntar depois ao Ministro atual, não vou comentar. Muito obrigado, Sr. Professor Santos Pereira. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Professor as respostas que deu aqui a esta Comissão. O Bloco de Esquerda pensa que se justifica, está mais que justificado, este requerimento para a vinda do Sr. Professor aqui a esta Comissão. Mas há aqui algumas questões que nós não estamos devidamente esclarecidos. O Sr. Professor, na sua intervenção, disse que as contrapartidas eram exageradas, que eram irrealistas. Por outro lado, também disse que o Decreto-Lei 154/2006 não se aplicava. Também referiu que este relatório, portanto, do Tribunal de Contas é enviesado e parcial, que o interesse nacional foi acautelado, que o Estado português foi beneficiado. No fundo, o que podemos retirar aqui desta audição é que, nas palavras do Sr. Professor, é que o Tribunal de Contas, afinal, não produz relatórios sérios. É este o exemplo de um relatório parcial e enviesado. Bom, isto também reflete alguma gravidade do nosso ponto de vista. Não quer dizer que o Sr. Professor não tivesse que contestar, mas, na nossa opinião, há uma desvalorização destes relatórios do Tribunal de Contas. É um assunto importantíssimo, onde esse próprio relatório, o Tribunal de Contas, diz, afinal, que o Estado foi penalizado em mais de 9 milhões de euros. Bom, é aqui uma palavra do senhor professor contra os relatórios do Tribunal de Contas. Senhor professor, na alteração ao contrato que o senhor professor assinou, portanto, mantiveram-se algumas contrapartidas e incluíram-se e retiraram-se projetos, como o próprio relatório indica. Por exemplo, no ponto 26, na página 12 deste relatório, diz que se mantiveram a favor da empresa Ogma, portanto, a montagem e fabrico de componente das aeronaves C-295, mas também há um ponto que diz que se deixou de prever a manutenção dos aviões e a subcontratação de trabalhos de manutenção a favor dessas empresas. Mais à frente, retiraram-se projetos a favor da nova base Consulting. Incluíram-se projetos a favor da empresa Salvador Caetano e também da empresa GMV Portugal. Portanto, como sabemos, são empresas privadas. Uma primeira questão que gostaria de colocar ao Sr. Professor é por que razão se retiraram uns projetos e se incluíram outros que, no nosso ponto de vista, parece que aqui o Estado português, aparentemente, também teria sido prejudicado, porque dá a entender que as empresas privadas foram beneficiadas em detrimento do interesse público. Pelo menos é o que parece aqui ao Bloco de Esquerda. Por outro lado, também, se o Sr. Professor pudesse esclarecer melhor, embora já o tenha referido, qual o motivo dessa alteração ao contrato por mais de 6 anos, neste caso. Nessa renegociação, como se disse, passou a considerar-se um montante de 464 milhões de euros, portanto mais de 4 milhões, como novo valor de contrapartidas, mas também o relatório diz que os dados apresentados pela empresa fornecedora, pela Comissão Permanente de Contrapartidas e pela DGAI, que são divergentes relativamente a esta situação. E também, embora o Tribunal, enfim, não se queira pronunciar de forma mais taxativa sobre este ponto, quem põe em causa a fórmula adotada para, portanto, esse valor
é o chefe da divisão das contrapartidas da DGAI, referindo que o valor seria superior a 464 milhões de euros. Sr. Professor, que comentários tem a fazer em relação a estas considerações? Ainda segundo o Tribunal de Contas, a primeira alteração ao contrato não definiu metas intercalares para efeitos de aplicação de penalidades de mora, ao contrário do que sucedia ao contrato original. Também, se o Sr. Professor pudesse explicar esta situação, de facto agradecia. Ainda voltando ao Decreto-Lei 154 de 2006, embora o Sr. Professor tenha dito que isso não se aplicava, mas, também segundo o Tribunal de Contas, isso não aparece em lado nenhum na justificação relativamente a essa matéria. Mais à frente, também diz o relatório, e que aqui também já foi falado, tem a ver com a redução da garantia bancária acordada no contrato inicial. E um dos grandes objetivos da EADS era o de obter igualmente a redução da garantia bancária, o que foi reduzido em 5%, ou seja, a empresa ficou vinculada a uma garantia bancária de 10% a favor do Estado português em vez dos 15%. Aliás, como impunha a lei. Portanto, eu não só a dizer aquilo que o Tribunal de Contas refere. Repare, Sr. Professor, relativamente ainda a esta matéria, aqui no Tribunal de Contas, deixa de ser curioso também, vou já terminar. Há uma declaração dos representantes da Airbus Militar, e passo a citar, questionado sobre a redução do valor pela penalidade por incumprimento definitivo, referiu ter sido um objetivo conseguido, bem como a não inclusão da penalidade por incumprimento parcial e por mora. E também há um advogado que, questionado sobre essa situação, referiu não se recordar se chegou ou não a pronunciar sobre esta matéria. Bom, isto é tudo muito estranho. Tudo muito estranho. O senhor professor contesta o relatório, o advogado diz que não se lembra de nada, limpa as mãos com Pilatos. Bom, isto é bastante grave, na nossa opinião. Efetivamente. O senhor professor disse que, enfim, que o decreto não se aplicava, mas, segundo o Tribunal de Contas, trata-se de uma ilicitude e de uma ilegalidade e, como eu refiro, o Estado, só para terminar, foi penalizado em mais de 9 milhões de euros. Bom, de facto, justificou-se esta audição, mas nós não ficamos devidamente esclarecidos. Aliás, há aqui duas posições contraditórias. Portanto, é a ilação que se pode tirar, uma das grandes conclusões que se pode tirar desta audição e que o Tribunal de Contas não produz relatórios sérios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, faz favor, tem a palavra, dispõe de 7 minutos desta vez para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu continuo a dizer, e eu agradeço profundamente ao Bloco de Esquerda por ter feito este requerimento, porque eu, quando soube deste requerimento, disse, sim senhor, é a minha oportunidade para mostrar e para limpar o meu nome, que foi afetado por um relatório enviesado e parcial do Tribunal de Contas. E, portanto, eu agradeço-lhe e agradeço ao Bloco de Esquerda, por favor, transmitir isso também à sua líder, que agradeço mesmo ao Bloco de Esquerda de terem chamado ao Parlamento. Acho que é importante, se acha que ainda há dúvidas e que a questão é grave, peça-me, se faz favor, as informações que eu precisar, e eu disponibilizo o que quiser. Também acho que é importante chamarem a esta comissão, por exemplo, os assessores jurídicos do Governo, não é? Porque quer que trabalhavam no Ministério da Defesa Nacional, quer no Ministério da Economia e do Emprego, quer os assessores jurídicos da PLMJ, como sabemos, e como se quiser os assessores, as notas jurídicas que nós recebemos deles, são de alguns dos mais prominentes juristas nacionais e eles estavam perfeitamente, defendem muito claramente que, por exemplo, o decreto de 2006 não se aplica. Mas o que eu disse foi, mesmo que se aplicasse, portanto, como não se aplica, quer dizer que essa suposta 15% de garantia de 15% não se aplica, não é? Portanto, porque o contrato foi, o decreto-lei é de agosto de 1999, perdão, o decreto-lei é de agosto de 2006 e os contratos foram assinados em fevereiro, portanto, foi antes. Portanto, é por isso que os juristas acharam que não se aplica. Eu, como disse, posso passar a nota jurídica, até lhe posso dar durante esta comissão, sem o mínimo problema, posso lhe dar isso.
Tenho aqui, portanto, posso lhe dar já. Sim, posso deixar cópia, se quiser, posso deixar já cópia. Mas o que eu gostaria de dizer, o que eu gostaria de dizer, que acho que é importante e que o Sr. Deputado também refere, é se eu acho que os relatórios do Tribunal de Contas não são sérios. Não. Eu acho que, aliás, o relatório do Tribunal de Contas já usei várias vezes na minha própria investigação, na minha argumentação política, relatórios do Tribunal de Contas. Eu gosto muito do Tribunal de Contas e gosto muito das instituições independentes do nosso país. Eu acho que as instituições, como o Tribunal de Contas, são fundamentais para nós termos um Estado forte e credível. O que eu não posso aceitar é que um Tribunal de Contas, quando faz acusações gravíssimas sobre uma matéria, e alegando que determinada pessoa, neste caso sou eu, lesou o Estado, que determinada pessoa cometeu uma ilegalidade, sem me ouvir, sem ouvir a minha equipa, sem ver os documentos e sem perceber porque é que a renegociação foi feita e o que é que se ganhou com a renegociação, sem perceber o que foi feito na renegociação, sem tomar em linha de conta o impacto na economia. Eu acho que isto é um relatório que é, como eu disse, parcial e enviesado. E, infelizmente, como eu disse, eu sempre fui grande fã do Tribunal de Contas e de instituições como o Tribunal de Contas. E este tipo de relatórios diminui a minha fé nas instituições independentes que deviam ser credíveis em Portugal. Como eu disse, não houve contraditório suficiente neste relatório. E é um relatório parcial e enviesado. E se o Tribunal de Contas tem alguma dúvida do que eu estou a dizer, espero bem que eles me chamem e que chamem a minha equipe para exatamente falar sobre essa matéria. Nós falámos com as instituições judiciais, nós pusemos tudo à disposição, quer do Tribunal de Contas, fomos ter com eles, quer das instituições judiciais, porque exatamente nós achámos que era importante, numa matéria que é sempre sensível, ter total transparência. Portanto, eu não tenho nada a esconder. Agora, não acusem de coisas que eu, sinceramente, não fiz e, certamente, tenho a certeza absolutíssima que nós salvaguardámos o interesse nacional e o interesse do Estado. Perguntou também o Sr. Deputado sobre porque é que alguns projetos se retiraram e outros avançaram. Os projetos que se retiraram eram projetos que não tinham, ou não tinham grande interesse, ou não estavam a ser executados de maneira nenhuma. Eram demasiado pequenos e, portanto, eram só um bocadinho para encher papel e para mostrar que havia contrapartidas muito grandes. Nós preferimos ancorar a renegociação em 1 ou 2 projetos grandes e industriais que tivessem, ou turísticos, ou assim, que tivessem impacto no país. E foi isso que fizemos. Foi por isso que alguns projetos caíram, que não tinham a execução, e avançaram-se com outros projetos mais importantes. Sobre o relatório da DGAI e da empresa serem divergentes, isso eu não lhe posso responder. É melhor perguntar, talvez chamar cá a DGAI, não é? Eu gostaria de dizer que a DGAI esteve connosco, mesmo quando, em 2011, a Lei Orgânica do Ministério da Economia, depois da DGAI, só aconteceu no final de 2011. Entretanto, o Ministério da Economia, o meu gabinete, esteve responsável por esta matéria, porque era importante avançar com esta matéria, mas a DGAI, por exemplo, na assinatura dos contratos entre a Airbus e a Caetano Aeronautics e outros, a DGAI estava representada. Portanto, a DGAI esteve lá sempre, se quiser chamar o anterior diretor da DGAI ou falar sobre esta matéria, com todo gosto, sem problema nenhum. E em relação, como eu disse, ao Decreto-Lei de 2006, como eu disse, eu vou-lhe passar agora depois a nota jurídica sobre esta matéria, e nós achamos que não se aplica. De qualquer maneira, mesmo que se aplicasse, o Tribunal de Contas não está a ler bem, a interpretação do Tribunal de Contas não é a correta, quer ao nível jurídico, quer ao nível económico, quer ao nível contabilístico. Portanto, o que eu estou a dizer, muito claramente, é que o Tribunal de Contas, este relatório do Tribunal de Contas, não é o Tribunal de Contas, este relatório do Tribunal de Contas, não é imparcial e não tem os mesmos padrões que o Tribunal de Contas durante anos nos habituou. E eu acho que isso é importante dizer. Mas, como eu disse, se o Sr. Deputado, e eu agradeço-lhe, como eu disse, ter-me chamado aqui a esta comissão para exatamente poder esclarecer, se acha que ainda há dúvidas, eu posso-lhe mandar a mais material e também chamem cá os assessores jurídicos. Chamem cá, na altura, os assessores jurídicos da PMLJ foi o Dr. Pedro Melo e o Dr. Nuno Moraes Sarmento, chamem-nos cá. E, portanto, se tiverem algumas dúvidas sobre esta matéria, para ver o que é que eles também acham sobre esta matéria, bem como os assessores do Governo de então. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Nós não temos hoje connosco nem o PCP, nem o
o CDS, não estão, pois não. O PAN também não está, o deputado Inês Sousa Real não. O Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis estava a fazer uma... Mas ainda temos uma segunda ronda. Pode esperar pela sua vez ou... Não. Então, do Partido Socialista... Sim, vamos entrar na segunda ronda. Tem agora 3 minutos para cada grupo parlamentar. O Sr. Deputado Diogo Leão é o Sr. Deputado que usa da palavra? Senhor Presidente. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, nós hoje não questionamos que a sua renegociação tenha dado aso a um projeto ou mais projetos com valor económico e não discutimos nem questionamos sequer o mérito do projeto Âncora com a Salvador Caetano e de outros projetos renegociados em 2012. E eu agradeço os esclarecimentos prestados, a resposta às questões que formulei, mas realmente para nós as razões para as alterações promovidas pelo Sr. Professor, exclusivamente em matéria de redução das penalidades por incumprimento das garantias, não ficaram esclarecidas em matéria de opção política assumida. O porquê dessa opção política? E esta não é uma tese partidária, não é uma tese do Partido Socialista, não é simplesmente a concordância com a conclusão a que chegou o Tribunal de Contas de que estas alterações seriam contrárias à lei, e cito diretamente dos capítulos das conclusões do relatório do Tribunal de Contas, que foi uma alteração ilegal e desvantajosa para os interesses do Estado, mas se quisermos também é uma tese política e estratégica, e só lhe apresento vozes do seu Governo que reconhecerá certamente, e alguns deles seus colegas. Veja-se a audição do Dr. Paulo Portas na Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 18 de julho de 2014, ao tempo, seu colega de Governo, numa resposta ao Sr. Deputado António Filipe sobre garantias de diversos contratos de contrapartidas. Afirma e cito: quem é que lançou o concurso que substituía os Aviocar relativo aos C-295 que tem uma garantia de 25%? Este Ministro da Defesa que está aqui à sua frente, este antigo Ministro, peço desculpa, da Defesa que está aqui à sua frente, tive de gerir problemas de garantias de 10%, mas não fui eu quem as decidiu. Optei deliberadamente por uma política de exigir garantias mais altas nos contratos de contrapartidas e os números que citou ajudam a clarificar isso. Só falta referir quem é o responsável por cada uma das decisões. Páginas 50 e 51 da ata do Dr. António Pires de Lima, que foi sucessor no Ministério da Economia, numa resposta ao deputado Filipe Valdeávila do CDS na Comissão Parlamentar de Inquérito. E cito: dito isto, é verdade, os contratos de contrapartidas que foram enquadrados por governos do PSD e do CDS e que tinham necessariamente como ministro nessa altura o Dr. Paulo Portas, apontaram para garantias bancárias de 25%. Os outros apontaram para garantias bancárias de 10%. E em alguns casos nem sequer são garantias bancárias, são garantias corporativas que são de muito difícil execução, porque são garantias onde o avalista muitas vezes é a própria corporação que fornece o equipamento e, portanto, há aí uma diferença que é uma diferença objetiva. Fim de citação. Mais à frente, na página 51, o seu sucessor, o Dr. António Pires de Lima, afirma: os tempos eventualmente também eram diferenciados, mas esta é uma questão de facto. Há contratos que têm garantias bancárias de 25% e, portanto, o poder negocial, caso entremos em matéria de execução, é um poder maior do que contratos onde a garantia bancária é de 10% ou é uma garantia corporativa, como existem em alguns casos em termos de mistura. Fim de citação. No ponto 22 das conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito de Contrapartidas, aprovadas exclusivamente pelo PSD e pelo CDS, cito: é ainda desejável que o Estado se defenda em matéria de garantias cujo valor não pode voltar a ser tão baixo. Entre os 10% exigidos em 2000 nos casos dos submarinos e os 25% exigidos nos casos das viaturas blindadas em 2014, a segunda opção protegeu nitidamente o interesse nacional. Fim de citação. Eu podia aqui substituir os submarinos, obviamente, pela penalidade no incumprimento dos C-295 no contrato renegociado pelo Sr. Professor. Como vemos, a orientação política de vários dos seus colegas de Governo era de defesa e de elogio de penalidades altas por incumprimento das contrapartidas, na casa dos 25% e não na casa dos 10%, parecendo também ser preferíveis, pelo menos na opinião do seu sucessor, Dr. Pires de Lima, garantias bancárias a favor do Estado e não as garantias corporativas. Mas queria também, para terminar, Sr. Presidente, fazer brevemente uma referência naquilo que diz respeito à memória institucional, isto é, ao historial dos contratos negociais e à salvaguarda da documentação conexa, que é uma matéria intrinsecamente ligada a questões de transparência
pública e que eu sei que é uma matéria cara ao Sr. Professor. Ora, segundo o relatório do Tribunal de Contas, onde estão vertidas informações de entidades diversas, o contrato foi renegociado exclusivamente pelo Sr. Professor, pelo seu gabinete e por consultores jurídicos do mesmo. Pergunto-lhe se sabe onde ficaram os registros que explanam o raciocínio negocial de quem representava o Estado à época. Isto porque a administração pública, nomeadamente a DGAI, parece não saber responder a essa questão, segundo o mesmo relatório do Tribunal de Contas. Da página 11 do relatório do Tribunal de Contas, cito: de acordo com a informação prestada pela DGAI na auditoria, esta entidade não teve qualquer intervenção no processo relativo à alteração do contrato, tendo apenas tido conhecimento das garantias corporativas na reunião realizada com o prestador das contrapartidas em 22 de setembro de 2015. Fim de citação. Segundo a DGAI, direção responsável pelo acompanhamento, pela monitorização e por zelar naturalmente pelo cumprimento dos contratos de contrapartidas, só 3 anos depois do Sr. Professor ter renegociado o contrato é que tiveram conhecimento na íntegra do que fora negociado e essa informação chega-lhes pela parte do contratante. Uma questão, Sr. Presidente. Pergunto-lhe se considera, absolutamente final, pergunto-lhe se considera e se lhe parece normal esta situação a ser verdade, naturalmente, e se afigura como uma boa prática de defesa do interesse público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Álvaro Santos Pereira tem 5 minutos para responder. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, perguntou-me porque é que a opção política da renegociação. Como eu disse, a opção política da renegociação era muito simples. Se não fosse feita... Sobre o quê? Desculpe. Sim. Como eu disse, eu expliquei porque é que esta alteração foi feita. Primeiro, a garantia de incumprimento não é 10%, é 10 mais 10. E, portanto, a empresa ficaria penalizada em 20%, não em 10%. Como já referi, e expliquei que isso tinha implicações para as empresas do Estado, como também para o próprio Estado. Portanto, é preciso reiterar esta matéria. Em relação aos comentários que fez, ou as citações, eu não sei quais são as declarações totais dos ex-ministros da Defesa e ex-ministro da Economia, falar de garantias de 10% ou de 25%, eu não tenho certeza se eles estavam a falar da mesma garantia, porque eu vou ler o que é que, por exemplo, o que é que os assessores jurídicos, por exemplo, na altura, e no fundo para perceber o que é que era a garantia na altura, a garantia baixava quando aumentava o grau de cumprimento. Ou seja, eu podia fazer imaginemos, adquirimos uma aeronave, não é? E depois eu digo, ok, vocês, isto custa-me 400 milhões de euros, vocês vão dar 405 milhões de euros para a economia nacional. E esta contrapartida vai ser feita através de transferência de tecnologia, ou horas de voo. Eu posso dizer que uma hora de voo custa sei lá quantos milhares de euros e, portanto, posso multiplicar facilmente estas horas de voo, ou posso fazer com uma transferência para a economia nacional, em vez de ser 1 milhão de euros, pode ser 30 milhões de euros. E quando passa de 1 milhão para 30 milhões de euros, a garantia baixa, está a ver? E, portanto, essa garantia de 25% é nominal no início, mas não é fixa. Eu vou ler o que é que estava à altura, em 2011, onde é que estava a garantia. E isto vem como eu disse, da nota jurídica, eu vou passar aqui também aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Vamos lá ver. Quer o regime de contrato originário, quer o Decreto-Lei 2006, previam, como de resto é de uso, a possibilidade da redução das garantias prestadas pelo contratante em função do grau de execução do contrato. Ora, o contrato originário já tinha sido executado, em termos de contrapartidas aceites, 13%. Portanto, a contrapartida estava 13% executada. E em termos de contrapartidas apresentadas pela empresa, pelo co-contratante, 36%. A empresa pensava que já tinha feito 36% de execução de contrapartidas. Nós dissemos, não senhor, só 13%. Ok? Que era o que também a CPC já tinha dito e nós achamos que não devia haver alteração. E eles dizem, assim se considerarmos os 13% de execução, a garantia de 25% do contrato originário devia ser reduzida para 21,5%. A garantia baixava logo. Está a ver? Por outro lado, se considerarmos os 36% de execução, a garantia de 25% do contrato originário devia ser reduzida para 16%. Ou seja, neste momento a garantia estava, se tivesse mantido como estava na altura, como a garantia já está perto de 50%, ou aliás a execução está perto de 50%, neste momento a garantia já estava a 12,5%.
ou menos, está a ver? A garantia baixando, essa era a estrutura. Portanto, quem diz que está a defender o interesse nacional com garantias de 25% em vez de 10% ou de 15%, não percebe nada dos contratos. Portanto, perguntem às pessoas em causa sobre essa matéria, portanto, não vou falar muito mais sobre essa matéria, mas pronto, isso é perceber um bocadinho como era o mecanismo da garantia, para perceber que a garantia não era fixa. Se há registros porque é que quais são as causas da renegociação e como é que foi feita. Sim, senhor, como disse, temos um PowerPoint e temos já outra documentação, mas que isso foi, na altura, se não me engano, público também, que exatamente mostra o racional da renegociação das contrapartidas e porque é que foi feito e como é que foi feito, e com os números todos. E, portanto, eu posso também transmitir isso ao senhor deputado sem mínimo problemas. E em relação àquela matéria que referiu, que a DGAI só conhece a matéria em 2015, eu fiquei, quando li isso, também fiquei um bocadinho estupefacto, porque a DGAI esteve na apresentação dos contratos em 2013, a DGAI faz relatórios sobre as contrapartidas, tenho aqui um relatório anual das contrapartidas da DGAI de 2013, e eles dizem que conhecem as coisas em 2015, tenho que lhes perguntar a eles, portanto chamem-nos cá, portanto eu não vou responder por aquilo que eu não percebo porque é que eles dizem que não conhecem, está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Carlos Reis, deseja usar a palavra? Sim, uma coisa telegráfica, rápida, Sr. Presidente. Muito obrigado. Há pouco o professor falou de um relatório produzido pelo ex-Ministro das Finanças, Dr. João Leão. E não sei se... Atual Ministro das Finanças, Dr. João Leão. Não sei se percebi, se disse que validou que esse relatório validou a renegociação ou ajudou à negociação. Gostava que me falasse desse relatório e se nos pudesse facultar seria importante. Quanto à sugestão que deu a esta Comissão de chamar causa assessores jurídicos e a DGAI, o PSD toma boa nota disso e fará chegar um requerimento à Comissão nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor, tem a palavra. Enfim, tem 3 minutos regimentais, ou regulamentares, mas o Sr. Deputado só usou 36 segundos. Portanto, se quiser ser equilibrado, tem 36 segundos. Sim, se quiser abusar dos seus direitos, uma vez que já esgotou o seu tempo, tem 3 minutos. Eu serei breve, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. É verdade que o relatório, na altura, era liderado pelo professor João Leão, atual Ministro do Estado das Finanças. O relatório, no fundo, é um relatório sobre as contrapartidas, o que é que foi feito até então, não só o grau de execução, mas exatamente mostrar um bocadinho qual é o racional por trás dessa renegociação. Por exemplo, um argumento que eu ainda não usei até hoje, mas que é um argumento importante que esse relatório falou, foi, por exemplo, dizer que dos 34 países, estou a citar este relatório do GEE, dos 34 países onde a Airbus Military possui hoje projetos de contrapartidas em vigor ou em fase pré-contratual, apenas em Portugal existe uma garantia bancária associada. Portanto, nós estamos a fazer aqui um grande alarido por causa da garantia bancária, e neste tipo de contratos habitualmente não há garantia bancária. Quando há garantia bancária, muitas vezes, ou outro tipo de garantias é de 3% a 7%, quase sempre em quase todos os países. Nós tínhamos, aliás, há um relatório e há vários, acho que o próprio Tribunal de Contas, não sei se fala sobre essa matéria, mas há várias documentação que fala que há relatórios que mostram que o que se exigia em Portugal não fazia um pouco sentido, era demasiado elevado e só se fazia, pela simples razão, porque depois as garantias lá baixavam com contrapartidas fictícias, ou pelo menos exageradas, e, portanto, isso fazia com que no final da execução nada acontecesse. Portanto, eu posso, como disse, facultar este relatório do GE ao Sr. Deputado e à Comissão. É um relatório técnico, não é político, é um relatório técnico, mas que mostra exatamente porque é que foi importante fazer a renegociação e o que é que o Estado ganhou com isso e o que é que a economia nacional ganhou com isso, em que fala exatamente fala extensivamente, por exemplo, das questões da garantia, tem 4 ou 5 páginas em relação sobre essa questão, e eu acho que mais do que estar a citá-los, posso certamente facultar esse relatório ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Professor Santos Pereira. Sr. Deputado João Vasconcelos, deseja usar a palavra? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muito mais questões a colocar, portanto, agradecer ao Sr. Professor, portanto, estar aqui presente e as explicações que deu a esta Comissão. De qualquer modo, o que se releva desta audição é que existem aqui várias questões contraditórias, isto é, da parte
do Sr. Professor, por um lado, e da parte do Tribunal de Contas, e também a própria DGAI, e agora, como tivemos a ver, só se pronuncia 2 anos depois sobre isto, de facto não deixa de ser estranho. Também o facto de um advogado não se lembrar, e que, enfim, parece que talvez seja justificável ouvir aqui outras entidades sobre esta matéria, tendo em conta que isto enferma de alguma gravidade e que é necessário que o Parlamento, que a Assembleia da República, a Comissão de Defesa Nacional e os senhores deputados sejam devidamente esclarecidos. E agradeço os documentos que puder disponibilizar a esta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Santos Pereira, faz favor. Desculpe só um segundo. O Sr. Deputado Diogo Leão tinha um ponto de ordem à mesa? Ok. Sr. Professor, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem dúvida que existem questões contraditórias, ou pelo menos, como disse, no próprio relatório do Tribunal de Contas, e, portanto, também concordo com o Sr. Deputado, que vale a pena vir, se os Srs. Deputados e se esta Comissão não entenderem, vale a pena falar com os assessores jurídicos, vale a pena falar com as pessoas intervenientes do processo, exatamente para esclarecer esta matéria e para mostrar muito claramente não só o interesse do Estado foi mais do que salvaguardado, como o interesse nacional foi totalmente também salvaguardado. Portanto, eu agradeço até ao Sr. Deputado se fizer isso, ou se os Srs. Deputados fizerem isso, porque, como eu disse, foi o meu bom nome que foi afetado por um relatório que eu considero lamentável por parte do relatório do Tribunal de Contas e que, como eu disse, não houve contraditório. Portanto, teria muito gosto e todo o interesse, não só de facultar toda a informação que desejam, mas também que seria ótimo se pudessem chamar cá os intervenientes na altura, bem como os assessores jurídicos da altura. Muito obrigado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sr. Deputado Diogo Leão, tem um ponto de ordem à mesa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é meramente, enfim, para não me inscrever numa terceira ronda e sendo muito rápido, utilizando essa figura, até porque, para agradecer naturalmente ao Sr. Professor toda a disponibilidade, mas o Sr. Presidente e os serviços da Comissão são e ficarão certamente como fiéis depositários de toda a documentação que o Sr. Professor muito simpaticamente se ofereceu para fornecer. E, no fundo, era, enfim, o Sr. Professor acabou de dizer, mas eu não sabia que o diria, naturalmente, era simplesmente para fazer esse apelo. É informação útil e que eu acredito que merece ser analisada por esta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza que o Sr. Professor Santos Pereira deixará à mesa a documentação que entender deixar e nós não ficaremos só fiel depositários, distribuiremos naturalmente pelos grupos parlamentares. A nossa audição está concluída. Só queria agradecer, se pudesse, com certeza, se e queria dizer que, como disse, para mim, favor. sempre achei que a forma de nós estarmos na política, a forma de nós estarmos no Estado, tem que ser transparência total. Eu nunca tive nada a temer, nem tenho nada a temer. Portanto, tudo que precisarem, a nível de informação, contem comigo, porque será disponibilizada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Santos Pereira. Eu pedi aos Srs. Deputados que aguardassem 2 minutos para vermos aqui só um ponto antes de terminarmos a nossa reunião, mas eu, agradecendo ao Sr. Professor Santos Pereira a sua disponibilidade e a forma como se prestou a dar os esclarecimentos que foram solicitados e já agora a passar para cá a documentação que prometeu. Manda por e-mail. Não, se quiser deixar em papel, nós escanarizamos e enviamos. Mas eu posso... O problema é que está tudo escrito. Então, manda por e-mail, está bem. Portanto, o que eu notei que o Sr. Professor ficou de enviar foi o parecer jurídico da PLMJ e o relatório do GE, embora este seja público, naturalmente. Mas, de qualquer forma, manda-nos então por e-mail e nós fazemos chegar aos seus deputados. Muito obrigado. Elizabeth, não se importa de acompanhar o Sr. Professor?